Um governo marcado por tentativa de retorno, desenvolvimento e também por tragédia. No vídeo de hoje estaremos falando sobre um dos governos mais marcantes na história do Brasil, onde nós tivemos um presidente que era ao mesmo tempo muito querido e muito odiado, tentando modificar o país e tendo um fim trágico no seu governo. Hoje estaremos falando sobre o governo Vargas nos anos 50. Não perca nenhum detalhe do que estaremos falando aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, que isso ajuda o canal a crescer. E para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Jornada na História. Aqui você acha conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você fazer uma viagem incrível pelo passado, conhecendo fatos históricos, mitos, deuses, histórias únicas que você só encontra aqui no Jornada na História. Maravilha? Vai lá! E outra, envie esse vídeo para amigos e conhecidos e a galera que está estudando, porque garanto a você que vai ajudar muito na hora daquela prova, na hora daquele concurso, que você terá acesso e a vaga já será sua. Maravilha? Bom, meu povo, hoje vamos estar falando de um assunto bem importante aqui no canal, não dizendo que os outros assuntos não são importantes, mas é um assunto que cai muito em prova, porque vamos estar falando sobre o governo do presidente Getúlio Vargas. Sabendo que Vargas ele fora considerado um dos presidentes que mais teve tempo de governo na história do Brasil. Até porque ele teve vários períodos de governo, como por exemplo o governo constitucionalista, o governo provisório, o Estado Novo e o seu governo durante os anos 50, que pode também ser considerado o segundo governo, onde Vargas esteve numa última vez como presidente em seu mandato no Brasil. Mas para falarmos desse governo, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, ainda nos anos 40. Nós sabemos que o Estado Novo de Vargas sofreu um forte impacto por causa da Segunda Guerra Mundial, principalmente que Vargas estava mantendo um regime ditatorial no Estado Novo dentro do território brasileiro. Sendo que não fazia muito sentido ele manter um regime ditatorial no território ao mesmo tempo em que ele estava combatendo regimes assim na Europa, regimes totalitários como o nazismo, fascismo, o Império Japonês, enfim. Dessa forma, você vai ter assim certo repúdio das pessoas no território brasileiro a esse governo. Dessa forma, Vargas teve que renunciar, iniciando assim um novo governo no Brasil, na figura do presidente Eurico Gaspar Dutra. Quando mesmo ele fica governando, Vargas, por mais que ele estivesse afastado da presidência, ele tenta para senador, ele consegue ganhar essa eleição para senador. Entretanto, lá por volta de 1946, Vargas rompe com o governo Dutra e fica afastado até 1949. E na década de 50, o mesmo retorna com uma nova plataforma adaptada aos moldes do mundo atual, até porque uma plataforma de governo foi a que Vargas apresentou durante os anos 30 e tudo mais. Sendo que agora, durante esse novo contexto, que era o contexto da Guerra Fria, grava isso que isso é importante, Vargas vai apresentar conceitos que eram parecidos do Estado Novo, mas também voltados à modernidade, conceitos modernizantes, claro que se adaptando também ao viés capitalista, porque o mundo, como já falei, estava na Guerra Fria. E é claro, você vai ter essa disputa do governo Vargas e você também vai ter a oposição da UDN, que não aceitava de maneira alguma a visão de Vargas, até porque eles tinham uma visão de abrir o capital ao estrangeiro, abrir a riqueza nacional às empresas estrangeiras, a privatização e tudo mais. Então você vai ter essa disputa. Vargas ganha, ele entra para o governo e ele começa uma nova plataforma política, investindo bastante nos trabalhadores e tomando determinadas decisões que mudariam o Brasil por completo. Só para você ter uma ideia, ele vai começar a tomar determinadas decisões para agradar tanto a um lado, no caso nacionalista, e ao outro, no caso, os entreguistas. Porque nós tínhamos uma polarização muito forte.
Enquanto os nacionalistas queriam que toda a riqueza permanecesse no Brasil, que o Estado tomasse conta, que o governo tomasse conta, a indústria crescesse por seus próprios recursos, os entreguistas queriam que o Brasil recebesse mais capital internacional e influência estrangeira. Então você vai ter essa guerra dentro do contexto brasileiro, que de certa forma existe até os dias de hoje. Vira e mexe, você tem pessoas que são a favor do governo cuidar das questões econômicas do país, enquanto outros já são mais a favor da questão da privatização para diminuir o campo de ação do Estado. Mas prosseguindo no governo Vargas, ocorre que durante esse governo, Vargas ele recebeu o Brasil com sérios problemas econômicos, principalmente questões de inflação e tudo mais. E uma das ações que Vargas vai tomar para modificar o contexto e o crescimento do Brasil vai ser a criação do BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento. O mesmo começaria a, como posso dizer a vocês, a investir na questão industrial para que o país crescesse. E é claro, entre outras ações que Vargas vai tomar. Mas um outro ponto também que eu não posso deixar de falar para vocês, pessoal, vai ser a criação da Petrobras, a empresa que existe até os dias de hoje. E é claro, Vargas ele tinha uma plataforma única e um lema único para essa questão da Petrobras, principalmente envolvendo os populares, que fora o petróleo é nosso. Essa frase ficou muito conhecida pelo fato de que trazer um contexto nacional e dizer que a riqueza que estava no Brasil pertencia ao Brasil e não aos de fora. Uma marca também importante a se dizer a respeito do governo Vargas vai ser as suas ações populistas. Pessoal, Vargas era um político totalmente populista. As suas ações sempre estavam voltadas para o trabalhador e para agradar a população, ou de certa forma tentar agradar a todos. Mas nem sempre assim funcionava, até pelo fato de que nós tínhamos um problema sério de inflação no Brasil, até como eu falei um pouquinho atrás. E durante isso, você vai ter essas questões todas envolvendo a questão do salário mínimo. É claro que, devido a essa questão de inflação, o governo de Eurico Gaspar Dutra, o governo anterior ao governo de Vargas, vai meio que congelar o salário para que o poder de compra e venda do trabalhador não aumentasse tanto e você também não tivesse a questão da inflação. Até porque a inflação jogava o preço lá em cima e o trabalhador não conseguia comprar determinados produtos. Entretanto, Vargas ele vai querer reajustar o salário mínimo. É claro, a UDN, no caso a oposição, não vai aceitar isso de maneira alguma, afirmando que isso provocaria um efeito negativo na economia. E bom, foi o que aconteceu. A inflação aumentou e o salário, de certa forma, não conseguia acompanhar. E bom, devido a essas questões todas e às suas ações, não pensem vocês que esse governo de Vargas for um governo tranquilo. Pelo contrário, nós vamos ter o governo Vargas sendo tão criticado durante esse período, que a oposição afirmava que as ações de Vargas estavam alinhadas à extrema esquerda. Lembrem disso, porque nesse período, volto a repetir, estávamos vivendo o período da Guerra Fria. E isso é muito importante, pessoal, para vocês entenderem um conceito que marca o governo de um e que marca o governo de outro. E é claro, devido a essa questão toda e esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, até porque Vargas vai criticar de certa forma esse alinhamento e essas ações, muitas pessoas vão começar a se opor ao governo Vargas, principalmente a oposição. Os militares também já não estavam vendo tão bem o governo de Vargas, principalmente a figura de um jornalista e também deputado, Carlos Lacerda, sim, que vai ser literalmente a pedra no sapato de Vargas, porque a mídia vai ajudar muito nessa questão de criticar o governo dele. Mas um fato que vai marcar e muito o governo Vargas vai ser a tentativa de homicídio contra a vida de Carlos Lacerda. Isso vai acontecer em agosto de 1954. Acontece que Carlos Lacerda ele estava junto com um militar da aeronáutica, que parece um major da aeronáutica, e ele sofreu esse atentado, parece que recebeu 5 tiros. Ele não morreu, parece que ele só ficou ferido na perna, mas o major morreu. E nessa situação, a aeronáutica assumiu o caso e começou a investigar, e descobriu que, de certa forma, as pessoas que praticaram o atentado estavam ligadas ao governo Vargas. E devido a essa situação toda, a esse contexto, a essas pressões,
no dia 24 de agosto do mesmo ano, Vargas tira sua própria vida, deixando até um registro interessante dizendo o seguinte: eu saio da vida para entrar para a história. É claro, isso marcou profundamente a história do Brasil, porque a história recebeu o legado de um dos maiores presidentes que o país tivera, o mais amado, mas também o mais odiado, mas que sempre ficará na lembrança da história dos brasileiros. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo bem importante para você que está estudando, se preparando para a prova, quer seja militar, quer seja da área civil. Fica atento quando cai a história do Brasil e principalmente com Era Vargas, tá? Esses períodos que Vargas governou o Brasil, isso cai muito em prova, não dá esse mole, hein, de deixar para estudar isso depois, tá? Volta o vídeo, presta atenção nas legendas e nas colocações que eu faço no vídeo, tá? Tem dúvida? Coloca aí no comentário que na medida do possível eu vou estar respondendo pra você, tá? Outra coisa que eu peço a você, pessoal, já deixou aquele like? É bem importante aqui pro canal, pessoal. Está mostrando pro YouTube que vocês estão gostando do vídeo, que vocês estão curtindo, que tá valendo a pena assistir, tá? Então já deixa o like, compartilha esse vídeo para outras pessoas, isso ajuda e muito o canal a crescer. Se você tá gostando, se inscreve aí no canal. Aqui você vai achar conteúdo de qualidade, aqui você vai achar conteúdo de fácil acesso. Eu sei que às vezes dá vontade de estudar, mas às vezes nem sempre encontra uma explicação legal, mas aqui você encontra no Jornada na História, tá bom? Só mais uma coisinha, nos segue nas nossas redes sociais, lá você também vai encontrar conteúdo de qualidade, postagens únicas sobre a história, análise desses livros, isso tudo você vai encontrar lá. E o melhor, lá você também consegue conversar comigo. Vai lá, manda um direct, vamos bater um papo, vai lá tirar uma dúvida, tô aqui pra te ajudar. Show? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Sexta-feira nós temos um encontro, hein? Não vai perder o vídeo, hein? Até o próximo encontro. Tchau, tchau!